Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais esse estudo aqui do Desvendando as Profecias dos Últimos Dias. E estamos finalizando esse primeiro módulo, mas não termina aqui, tá bom? Nós temos o módulo 2 e o módulo 3. Então fique conosco a cada aula, que é semanal, e aproveite a cada oportunidade que você tem de ter conhecimento da Palavra de Deus. Sempre, se possível, pegue suas anotações, sua Bíblia e juntos vamos estudar, tá bom? E nós estamos hoje, em especial, com uma semana importante, que é a semana da Páscoa, a Semana Santa, a Semana do Calvário, em que temos a oportunidade de refletirmos sobre o sacrifício de Jesus oferecido lá na cruz do Calvário, né? E nós temos aí o tema de hoje relacionado a isso. Interessante, né? Porque Jesus veio aqui para termos vida eterna. E o tema de hoje é a eternidade com Deus. Para que um dia nós estejamos aqui, ó, vendo Jesus face a face nas nuvens do céu. Para um novo começo, uma nova história, ao lado de Jesus para todo sempre. Então vamos começar esse estudo com uma oração. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, eterno Pai, pedimos a Tua direção para o estudo desta aula, Pai. Abra o nosso entendimento, que Teu Santo Espírito nos guie. Obrigado por cada aluno, cada aluna que está aqui presente. E te agradecemos por cada etapa, Senhor, dessa jornada que estamos tendo hoje, finalizando o primeiro módulo, e já te pedindo para o próximo módulo, para o segundo e o terceiro. E que cada um de nós possamos aproveitar ao máximo essas oportunidades que o Senhor nos dá, de nos prepararmos para estarmos com o Senhor. É o que te peço e agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então vamos começar. Bom, nós estamos falando então da eternidade com Deus. É o tema de hoje. Esse tema, essa ideia, ela é muito ligada, muito relacionada na Bíblia, na Palavra de Deus. O que acontece? Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, tem chamado a humanidade para algo além do tempo presente. Ele nos chama justamente para a eternidade. E falando em eternidade, nós temos 3 perguntas para fazer neste início do estudo, tá bom? 3 perguntas. A primeira pergunta: como sermos eternos? Essa é a primeira. E a segunda? Como será a eternidade? E o que a eternidade oferece? Então vamos lá. Olha só, como sermos eternos, como será a eternidade e o que a eternidade nos oferece. Então vamos lá? Vamos para o primeiro texto. Está lá em Salmos 90, verso 2, que diz assim: antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, primeiro ponto, Deus é eterno. Esse é o primeiro ponto. Vamos para o próximo. E nosso Deus, como eterno, o que ele faz? Ele nos chama da morte para a vida. Então, nós estamos caminhando nesse mundo. Esse mundo, infelizmente, é um mundo de destruição. Só que Deus, nesse mundo que nós estamos, Ele nos leva dessa morte, dessa destruição para a vida. Vamos ver isso nos textos? Abra aí a sua Bíblia em Romanos 6, 23. Romanos, capítulo 6, verso 23. Que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós estamos nesse mundo de pecado e somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. O pecado nós sabemos que é a transgressão da lei de Deus. Então esse é o caminho, é a morte, a destruição. Só que Deus, através de Jesus, Ele nos oferece a vida eterna. Prosseguindo aqui no próximo texto. João 17, verso 3. Abra sua Bíblia em João 17, verso 3. Lembrando que você também tem material de apoio
tá bom? Você pode fazer o download desse material. Ele tem um resumo da aula com todos os textos. Bom, vamos lá. João 17, verso 3. Diz assim: E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos ver mais um texto? Lá em João 3,16. É um texto bem conhecido e vamos lê-lo, tá bom? É João 3,16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, primeiro ponto. O salário do pecado, nós sabemos que é a morte. Mas nós temos a vida eterna, que é o dom gratuito de Deus em Jesus. E aí a vida eterna está em conhecermos a este Deus e ao próprio Jesus a quem Deus enviou. E aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Olha só como os textos se encaixam, como eles estão relacionados. Então nós temos aqui o segredo da eternidade. É sairmos da morte para essa vida eterna. Está toda centrada em Jesus, em conhecer Jesus, em aceitar o seu sacrifício por nós e nos rendermos a Ele. E aí nós temos, então, diante disso, o pensamento da vida eterna. Quando você para pensar na vida eterna, o que você imagina? Quais são os seus pensamentos em relação a isso? Imagine um lugar sem dor, um lugar sem morte, sem tristeza. Imagine um tempo sem fim. Já pensou? Um tempo sem fim? Onde reina a paz, a justiça e o amor. Onde estaremos com Deus face a face. E com aqueles que amamos para sempre. Já pensou? Eternidade é mais do que tempo infinito. É qualidade de vida com Deus em perfeita harmonia. E é por isso que Deus faz a promessa a todos nós. É a promessa do novo céu e a nova terra. Está lá em Isaías 65, verso 17. Isaías 65, verso 17. Que diz assim: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. É isso que Deus diz. Ele está criando, ele cria novos céus e nova terra, e não haverá lembrança de nada que há nesse mundo. Quando a gente for para o céu, amados, a gente vai esquecer tudo, porque é tanta beleza, tanta glória, tanto poder no céu, tanta vida. É vida eterna, é vida com muita abundância, se eu posso dizer assim, que a gente vai esquecer. A gente vai deixar as coisas que ficaram para trás e viver nessa nova vida, em um novo céu e uma nova terra. E segundo Pedro, capítulo 3, verso 13, olha o que diz. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 13. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, olha, vou repetir. Segundo a promessa de Deus, Deus prometeu e Ele vai cumprir. Então, segundo essa promessa, nós esperamos esse novo céu e essa nova terra. E nesse lugar habita a justiça. E nós estamos realmente no mundo de injustiças. E nós esperamos a justiça, e a justiça, amados, é só na eternidade. Então Deus porá um fim nas injustiças que há nesse mundo, criando um novo céu e uma nova terra. Tá bom? Então essa promessa mostra que Deus não só deseja salvar o ser humano, mas também restaurar tudo que o pecado corrompeu. Esse é o objetivo de Deus. E agora eu te pergunto, e nós vamos responder, como será a nova terra? A Bíblia ela nos dá vislumbres da nova terra, como um lugar real, é um lugar restaurado, onde a paz reinará para sempre, tá bom? Então vamos ver lá em Apocalipse capítulo 21, verso 4, que diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima,
e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E vai lá para Apocalipse 22, verso 3, que diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão. Então é um lugar sem morte, nem tristeza, nem dor. E nós estaremos diante do Cordeiro, diante de Deus, e o adoraremos para todo sempre. Imagine. Longe de todo sofrimento que é nesse mundo, num lugar onde reina a paz, onde reina o amor, nós teremos muitas alegrias. Então a nova terra será o lar eterno dos salvos, sem pecado, sem sofrimento, cheia da presença de Deus. E aí, está pronto? Está se preparando a cada dia? O pronto é você se preparar a cada dia. É você se disponibilizar para Deus, para que Ele faça a obra na sua vida. Porque às vezes a gente olha para nós mesmos, a gente vê, Senhor, não tem condições. Mas não tem mesmo, ninguém tem. Mas graças à graça de Deus, através de Jesus, que nos oferece essa oportunidade. E nós precisamos nos agarrar, precisamos abraçar essa mensagem. E pedir socorro para Deus. Senhor, me salva. Lembra Pedro? Pedro estava afogando lá no mar. E aí ele olhou para Jesus, ali Jesus chamou ele para andar com ele sobre as águas. Ele foi. Só que com medo, assim, de alguma coisa que pudesse acontecer ali com ele, ele começou a se afundar. Ele pegou e falou, Senhor, me salva, me socorre. E é isso que acontece com a gente. Muitas vezes a gente até vai. Só que por umas questões ou outras a gente acaba duvidando e cai no mar, na escuridão, no abismo. E aí a gente precisa pedir, Senhor, me salva, me socorre. E Jesus está ali pronto para nos socorrer. E aí nós temos essa promessa. E nós temos aqui outro detalhe. A promessa da vida eterna nós temos. E nós temos o outro detalhe. Nós temos o detalhe da cidade que nós vamos morar. É a cidade santa, chamada Nova Jerusalém. E olha o que o texto diz. Lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 2. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como noiva, enfeitada para o seu noivo. Então nós temos a nova cidade. Aliás, nós temos a cidade santa, Nova Jerusalém. Esta cidade é o centro da nova terra. É um símbolo, amados, da comunhão restaurada entre Deus e a humanidade. E sabe qual é o melhor de tudo isso? É que nós estaremos na eternidade ao lado de Deus. Já pensou? E é o que diz lá Apocalipse 21, verso 3. Aqui diz o seguinte: então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus, com os seres humanos, Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. A eternidade com Deus, amados, é o ápice da redenção. Não estaremos apenas salvos, estaremos completamente restaurados. Então, nosso objetivo hoje, nosso passo a passo hoje, diante de tudo isso que a gente leu, de tudo isso que a gente estudou, é viver o hoje com os olhos fitos no céu, com os olhos fixos no futuro, com os olhos fixos na eternidade. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco. Então nós temos essa promessa garantida para nós, porque Jesus prometeu, está lá em João 14, verso 2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar lugar, eu vou voltar, ele continua dizendo, e vos levarei para que onde eu esteja, vós também estejais. Sabe, amados, a eternidade com Deus está preparada para todos nós. É para todos. O sacrifício de Jesus é para todos. Então a nossa decisão hoje, mais do que nunca, molda o nosso amanhã eterno. A
cada decisão, a cada escolha, nós estamos dizendo se a gente quer fazer ou não parte dessa eternidade. A escolha é nossa. Então nós temos essa grande promessa, essa promessa gloriosa, e nós somos desafiados a viver hoje, olhando para a eternidade. Nossas decisões, nossas escolhas, nosso relacionamento com Deus agora moldam nossa participação nessa eternidade. E que a esperança, amados, e a vida eterna nos inspire a amar a Deus e ao nosso próximo com mais intensidade. É o que nós precisamos, é o que nós mais precisamos, é de amor de Deus para com nós mesmos. Nós precisamos nos amar e nós precisamos amar a nosso semelhante. Só que antes de tudo isso, para que a gente ame a si mesmo e ame ao próximo, precisamos amar a Deus. E nós temos motivos de sobra para amarmos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Mesmo sendo pecadores, sendo impuros, sabe? Nós temos essa graça de Deus em Ele ter nos amado, e Ele nos amar. E Jeremias, ele traz esse texto, muito, muito impactante, que fala assim: com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade eu te atraí. Então nós temos essa atração de Deus, esse amor de Deus por nós. E nós estamos juntos, amados, nessa jornada rumo aos céus. Nós finalizamos aqui o estudo desta aula com a esperança de que em breve não estaremos aqui eu falando a você, ou você falando a alguém também, mas é o próprio Deus que estará conosco. Ele vai nos desvendar os segredos, os mistérios que contém na eternidade. Ele vai nos levar a lugares que a gente nunca imaginou estar. Ou se imaginou, né, não chegou aos pés do que será. Porque a Bíblia, a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum o que Deus tem revelado, o que Deus tem guardado para todos aqueles que vão ser salvos, que vão subir para a eternidade. E esse todos que vão subir, amados, é você mesmo, é você, é eu, é todos nós que estamos nessa jornada. Então não tem por que largarmos dessa caminhada rumo aos céus. Então eu conto com você nessa jornada, tá bom? Nós estamos apenas começando. Terminamos aqui o nosso primeiro módulo, mas vamos seguindo, passo a passo, rumo aos céus. Feche os olhos para mais uma oração, para nós finalizarmos este momento. Senhor, louvado seja o teu nome por mais esse estudo. Te agradecemos pela tua promessa de eternidade, de voltar, Senhor, para buscar a todos nós nos tirarmos, Pai, desse sofrimento que há nesse mundo. Nós sabemos, Pai. Ai, Senhor Deus. Bom, gente, eu nem vou cortar essa parte, porque o estudo é tão intenso, tão especial, que o celular caiu. Caiu de um local que estava bem seguro. Para você ver que como as coisas elas acontecem, mas esse estudo ele precisa prosseguir, ele precisa continuar. E você não pode desistir, nem você nem eu, precisamos juntos. Aconteça o que acontecer, nós precisamos prosseguir rumo aos céus. Então vamos voltar à nossa oração? Deixa eu focar aqui, a nossa imagem central aqui, para a gente ter bem gravado na nossa mente, que nada possa tirar o nosso foco. Senhor, conforme estava falando contigo, Pai, continuamos aqui buscando a Tua Palavra, Senhor, com a certeza de que o Senhor em breve voltará. E aconteça o que acontecer, Pai. Venha o que vier. Nós pedimos a Tua direção e precisamos prosseguir, Senhor, rumo aos céus, com a ajuda do Teu Santo Espírito a nos guiar cada dia passo a passo. Abençoe cada aluno, cada aluna, Senhor. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e agradecemos. Amém. Bom, amados, então é isso. Nos encontramos no nosso próximo estudo. Até lá!